queridos, paz do Senhor Jesus para todos. Amados, nesse finalzinho de dia nós vamos meditar aqui na palavra de João, capítulo 19, a partir do verso 28, que fala sobre a morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu por nós na cruz, pelo nosso pecado, ele deu a vida, deu o seu sangue pelo nosso pecado, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O que significa isso? Verso 28 diz assim, João capítulo 19, verso 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num sopro, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Cadê só esses 3 versículos aqui? O restante vai falar aqui como foi a sua morte, né? Que ele foi furado na lateral, que foi dividido as vestes. Mas eu quero me ater aqui a esses 3 versículos. No verso 28, por exemplo, verso 28 a 30, primeiro ele diz assim, olha, tenho sede. No verso 28 ele diz assim, tenho sede. Quando Jesus ele está a caminho da cruz, né? Ele rejeita uma mistura anestésica de vinho e de mirra, porque ele escolheu estar plenamente consciente ali do seu martírio. Lá em Marcos 15, 23, ele diz assim, olha, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Ele rejeitou essa bebida, né, no período ali em que ele estava indo para o Calvário. Só que agora, já depois de 6 horas da sua crucificação, né, com o seu corpo exaurindo em sede, ele mostra mais uma vez a sua humanidade. E ele pede, ele vai pedir água. Ele disse, tenho sede. Então o que aconteceu? Os soldados, eles respondem ao pedido de Jesus com zombaria, e eles oferecem a ele vinagre, cumprindo, né, mais uma profecia que está lá em Salmo 69, no verso 21, que diz assim, ó, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então tudo aqui está se cumprindo o que a palavra já dizia a respeito de Jesus Cristo. Mas lá no verso 30 tem uma palavra que nos chama a atenção, que ele diz assim, olha, está consumado. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A palavra grega para esta palavra está consumado, uma palavra que nós já conhecemos, né? Tem até uma música, né, da Ana Paula Valadão, que tem esse tema tetelestai, que significa está terminado, está cumprido, né? A palavra tetelestai significa isso, está consumado, está consumido. Por que Jesus ele usa essa expressão? Amados, em todo o tempo, Jesus ele vai usar alegorias, né, de coisas que acontecem ali enquanto ele vive, né, de coisas que os judeus estavam acostumados a viver, a presenciar, para que ficasse ali gravado no coração deles, para que ele usa dessas alegorias para mostrar, né, para fazer com que os judeus daquele tempo entendessem tudo o que está acontecendo, né, como que as coisas acontecem. Então ele vai dizer tetelestai. Então esse termo, naquele tempo, quando Jesus está sendo crucificado ali, quando ele está prestes a entregar seu espírito, essa palavra tetelestai, ele diz porque era uma palavra comum no meio dos judeus. Esse termo ele era bastante conhecido na época por ser usado normalmente quando o filho ou o empregado terminava uma obra que lhe fora designada, né? Quando o pai pedia para o filho, por exemplo, para fazer alguma coisa, né? Vamos supor, o pai pedia o filho para capinar um lote, por exemplo. O filho ia lá, capinava o lote, no finalzinho ele voltava e falava, papai, tetelestai.
Ou seja, papai, já cumpri o que o Senhor disse, né? Já fiz o que o Senhor ordenou, né? Também isso essa palavra ela era empregada também aos funcionários, né? Quem tinha funcionários, o Senhor ali ordenava que se fizesse alguma coisa e após terminado aquilo, ele voltava dizendo tetelestai, ou seja, está cumprido, eu já fiz. Essa é a mensagem que Jesus está passando aqui para o povo, né? para toda a humanidade e principalmente para Deus, porque ele veio cumprir uma ordem de Deus. Ele veio para morrer na cruz pelo nosso pecado. Deus, né, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Ele deu porque para morrer por nós na cruz pelo nosso pecado. Então Jesus, quando ele está falando essa palavra, tetelestai, ele está falando para Deus, papai, já cumpri aquilo que o Senhor determinou, já fiz a minha parte. É isso que ele está dando a entender, né? Que ele está dizendo nessa parábola. Essa palavra também, ela era comum, né? As pessoas usavam rotineiramente na hora de comprovar a quitação de dívidas e de atestar a compra de imóveis. Por exemplo, o cara comprava um bem e talvez ele não sei se já havia naquele tempo, mas ele financiava de algum modo, e quando ele quitava aquele bem, ele dizia tetelestai, né? Então está consumado, está terminado, acabei de pagar, paguei a dívida, né? A expressão que Jesus quer, que Jesus está passando para nós aqui é essa: paguei a dívida, né? Não sobrou mais nada, agora está liquidado, né? Está quitada a dívida, está pago o preço. Jesus ele está dizendo isso com essa palavra porque era comum eles usarem essa expressão na compra de bens e de imóveis. Então, assim, tanto no resgate da promissória quanto na nota de compra, essa expressão ela vinha carimbada, tetelestai. Você cumpriu a promissória, você pagou a promissória, então colocava-se o carimbo lá dizendo que estava quitado, né? Estava consumado. Da mesma forma, esse grito de Jesus, quando ele diz está consumado, ele está revelando ao Pai que ele havia cumprido a sua missão. Assim como o Cordeiro substituto perfeito, o Messias consumou a lei mosaica e com seu sangue quitou a dívida impagável dos homens e os comprou para Deus. Na completa obra redentora do Senhor Jesus, a humanidade foi rasgada. Nós podemos ver essa expressão, né, de quitação da dívida, de rasgar, né, a cédula, de cravar na cruz, lá em Colossenses capítulo 2, eu já citei isso no outro vídeo aqui, quando ele diz assim, olha, Colossenses capítulo 2, o verso 13, ele diz assim, olha, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. O texto de Paulo aqui aos Colossenses, ele está confirmando essa palavra de Jesus, tetelestai. Ele pagou a dívida, ele riscou a cédula que era contra a nossa vida. Quando nós nascemos, nós tínhamos um escrito de dívida, tínhamos uma dívida espiritual. Todos nós, ao nascermos, morreríamos e iríamos para o inferno por causa do pecado. Mas Jesus ele veio e ele morreu na cruz e ele pagou pelo nosso pecado na cruz, e agora ele está falando para o Senhor, né? Ele está falando para o Pai, ele está dando a mensagem para o Pai, está dizendo: papai, paguei a dívida, né? Papai, está consumado, papai, eu fiz aquilo que o Senhor ordenou, está cumprido, né? Aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele veio e ele cumpriu com excelência pela nossa vida, pelo nosso pecado.
Jesus ele morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. Por isso hoje temos acesso direto ao Senhor. A palavra diz que o véu se rasgou, agora não tem mais nada que nos impeça de nos chegarmos ao Pai, de nos chegarmos a Ele, de termos momento de oração. Antigamente, quando a pessoa queria falar com o Senhor, por exemplo, ela tinha que levar o seu pedido ao sacerdote, o sacerdote levava ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote apresentava para Deus, Deus dava a resposta para o sumo sacerdote, que devolvia para o sacerdote, que devolvia para a pessoa. Quando Jesus ele morre na cruz, ele rasga o véu, agora ele nos dá direito a acesso, ele dá acesso livre a falar com ele. A palavra garante isso para nós quando ele fala lá em João 4, por exemplo, agora não temos mais que estarmos em Jerusalém, agora nós temos acesso direto ao Senhor, porque Ele pagou o preço, porque Ele morreu na cruz para que todos nós tivéssemos acesso à libertação, à vida eterna, à morada celestial com Ele no céu. Amém, queridos? Então, você que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não perca tempo. Jesus morreu pelos nossos pecados, não existe mais condenação eterna na sua vida. O que você precisa é simplesmente recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma excelente noite, que você tenha um sono tranquilo, um sono abençoado, que você tenha paz, que você durma com tranquilidade, para que no dia seguinte você possa acordar animado para viver um novo dia. Deus te abençoe. Se você tiver gostado aí dessa mensagem, compartilhe, coloque aí nos seus stories. Se você não fez a sua inscrição ainda, faça a sua inscrição, ative o sininho lá nas opções todas. Assim, todos os dias você vai receber a nossa mensagem, você vai ouvir uma palavra de edificação que vai ajudar você e a todos que estão do seu lado.